Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Olá, eu sou o Vitor Taveira e esse é o Raiz Capixaba, programa do Século Diário sobre cultura, história, memória e identidade do Espírito Santo. Lembro você para seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de áudio, procure lá pelo Século Diário. Estamos também no seculodiario.com.br e no Instagram, @tvséculo. Hoje recebemos aqui o Yuri Scardini, que é jornalista e autor desse livro que está aqui, que chama Serra, História de uma Cidade, publicado pelo Tempo Novo. Que, bom, basicamente é o tema de hoje, né? Vamos falar do maior município do Espírito Santo em população e recentemente também na economia, né? Que é o município da Serra. E é um estudo, né, Yuri, de 4 anos, você estava falando, né, de pesquisa. Queria que você contasse um pouco, para começar, assim, qual é a gênese dessa cidade, né? Quando que a Serra começa a ser Serra, mas também o que vem antes desse lugar ser Serra. Vitor, primeiro agradecer aí a vocês, a turma do Século Diário, os colegas aí de imprensa pela oportunidade, tá? Parabéns, acho que esse tipo de iniciativa é absolutamente fundamental aqui para aprofundamento da construção de identidade do nosso estado, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Inicialmente, esse livro, o título dele era Serra, a História Antes e Depois, porque a Serra que nós conhecemos hoje ela é uma formação administrativa de 1833. E antes disso, era outra lógica, era outra coisa. A Serra pertencia a Vitória, né? Reis Magos, Nova Almeida, era uma cidade independente. Carapina, ora pertencia a Vitória, ora pertencia a Serra, assim como o Queimado. Então, assim, originalmente eu pensei em fatiar esse livro em 2 livros, né, dentro de um único livro. Só que achei um conceito um pouco complexo e considerando que a gente tem a intenção de levar ele para o universo didático, né, então a gente manteve um sentido mais simples. Mas é isso, a Serra é uma cidade muito complexa. É isso. O livro também você trouxe aqui pra gente, vamos sortear aí, né, para os assinantes do canal, o pessoal que segue a gente aí nas redes. Mas aí, 1833, você considera como um marco, assim, do... Não, na verdade, nem eu não, assim, é institucionalmente mesmo, né? A Serra, o brasão da Serra, ele carrega dois números, o 1556, que é a data de fundação institucional da Serra, que é uma coisa que nós questionamos isso com base em documental, e em 1833, quando a antiga freguesia, que hoje seria similar a um distrito, se torna uma vila, que hoje seria similar à cidade. Né? Era só diferenças de nomenclatura por conta da divisão administrativa portuguesa. Né? Vila em Portugal é cidade e distrito é freguesia. Então, assim, é uma data que, na minha opinião, até devia ser comemorada na Serra. Você fala também no livro do Mito da Fundação. O mito porque esse livro ele tem uma característica revisionista, ele é uma literatura revisionista. A gente reconstruiu do zero mesmo. A gente não utilizou preconceitos que já existiam antes e a gente tentou assim, criar um livro como se fosse um papel em branco e começar do zero, né? Então, assim, lá no início, logo quando os portugueses chegaram no Espírito Santo, a nossa base documental foram as cartas jesuíticas. Essas cartas jesuíticas que compõem especialmente o que foi organizado ali pela Companhia de Jesus, né? Então, assim, essas cartas jesuíticas apontam para a gente, até de maneira clara, até de maneira bem, assim, em termos de literatura, em termos de documento, para mim não há dúvidas de que a Serra não foi fundada, não houve ocupação na Serra em 1556. Então, por isso que a gente põe aqui como um mito, e o livro detalha o porquê disso, as origens disso, e insere novos argumentos. Agora precisa ser feito um trabalho arqueológico, né? Sim. Porque até onde o documento permitiu ir, a gente foi. Agora precisa da arqueologia.
Perfeito. E quem que vivia ali, né, nessa que é hoje a região da Serra? Porque tem uma presença indígena, isso aparece no livro, né, em vários momentos, Sim. mostrando esse A como é que é serra, esse ela processo. tem... A serra sede, ela não tem reminiscência indígena, ela tem reminiscência africana, o que por si só já indica que é uma ocupação muito posterior. Diferente de Carapina e de Reis Magos, que são ocupações fundamentalmente indígenas. Então, assim, na nossa opinião, o primeiro ocupação territorial organizado pelo processo de colonização portuguesa em solo reconhecidamente serrano foi Carapina, depois Nova Almeida e depois Serra Sede. Já no circuito da E isso a escravidão partir dos africana. jesuítas, ou não? A partir dos fundamentalmente, a partir dos jesuítas. Os jesuítas eram... tudo é muito questionável, mas eles eram vetores econômicos, políticos e sociais no processo de comunicação, de colonização. Então, eles, na fraqueza do Vasco Fernandes Coutinho e dos seus posteriores filhos, netos e bisnetos, quem começou a tomar protagonismo foram os jesuítas. Então, eles são vetores de colonização no Espírito Santo, não diferente da Serra. Vou dar um corte histórico bem bruto. Pá! Vamos embora. Você visitou a nova reforma da Igreja de Reis Magos, depois da reforma? Tivemos lá na inauguração, um dia antes e também um dia depois. Se aquela igreja fosse no Rio de Janeiro, ou se ela fosse em algum lugar do Nordeste, seria reconhecido nacionalmente e até internacionalmente. Porque se conhece muito igrejas, por exemplo, de Minas Gerais, mas são igrejas de 200 anos depois de Reis Magos, por exemplo. Né? E Reis Magos é a igreja que mais conseguiu manter a sua arquitetura original no Espírito Santo. Assim, se aquela construção fosse no Rio, em São Paulo, ou em algum lugar no Nordeste, Pernambuco, era conhecida nacionalmente. Interessante. E é lindo, né? Um lugar muito... Eu não fui ainda na Nova, mas assim, que tem também essa relação, né, da cultura popular, do Congo, que chega até ali, nas festas, né, de São Benedito, tudo tem uma relação muito interessante. Reis Magos, embora tenha origem indígena, mas também houve um sincretismo cultural e religioso com o povo africano muito grande. Né? Por isso que vem as festas tradicionais do Congo, a casaca, né? Então é muito forte também. E você fala aqui no livro do desaparecimento indígena. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Isso já é mais na frente, né? Assim, documentalmente, a gente conseguiu sustentar a tese de que a Serra começou em Carapina e depois teve o segundo núcleo de ocupação em Reis Magos, e só já no circuito da escravidão africana que Serra Sede emergiu como uma ocupação da colonização. Mas nisso, Serra Sede acabou se tornando um local próprio e Nova Almeida, Reis Magos, se tornou um outro local próprio. Nova Almeida foi uma cidade. E na esteira da expulsão dos jesuítas do Brasil, né, já nas políticas pombalinas, ali de Marquês de Pombal, Nova Almeida foi aberto para a colonização, porque antes era proibido a entrada de portugueses, era um local com muita restrição de acesso. E nessa abertura foi ficando o homem branco, né, a figura do colonizador, do colono, ele foi tomando o espaço indígena, né? E os indígenas foram sendo empurrados para fora de Reis Magos. A Câmara de Vereadores, que antes era somente formada por indígenas, passaram a ser formados por pessoas não indígenas, e regramentos foram sendo... Vou dar um exemplo assim, para tratar com exemplo. Às vezes, a província do Espírito Santo recrutava alguns indígenas para trabalhar em Viana, por exemplo, na construção de Viana. E quando eles chegavam, a Câmara de Nova Almeida argumentava que eles tinham abandonado suas casas e aquelas casas tinham sido doadas para outros moradores. E esse processo foi um processo de apagamento mesmo, de diluição dos povos indígenas. E eles foram sendo empurrados para o norte, para Aracruz, que hoje
Estão lá os descendentes dos indígenas de Nova Almeida, são todos aquelas comunidades de Aracruz. Os povos tupiniquins ali, né? Tupiniquins mas Reis foi- Magos porque foi geralmente- muito amplo. Então, Teve jesuítas tinham o que chamava de botocudos. redução, né? Juntava Isso. várias etnias ali. Nova Almeida foi um local onde foi feito muito estudo sobre o que se chamou de língua geral, né, que era como se fosse uma língua intermediária entre as línguas tupi, entre os troncos linguísticos tupi, macro-G. Aí os portugueses instituíram a língua geral para depois chegar ao português. Que é o Nhengatu, eles falam. Exatamente isso. Então foi um processo de apagamento linguístico, cultural, religioso, etc e tal, né? E outra parte que você citou também aqui, que é esse componente africano, né? E o livro fala, né, brevemente também sobre queimados, que é uma coisa que eu digo que nos últimos anos, nas últimas décadas também, quer dizer, uma construção que estava realmente desabando, corria o risco de quase que desaparecer em ruína, e que aí houve um processo a partir também de uma luta do movimento negro e tal, né? Que traz um simbolismo que é aquilo que você falou. Se isso fosse em outro estado também, né? Em outro lugar do Brasil, talvez tivesse uma visibilidade muito grande. É um entorno bonito, é uma estrutura importante, é um fato histórico, assim. E é uma coisa muito interessante, né? O que vocês abordaram, que vocês abordam no livro sobre esse episódio? A Serra deve muito ao movimento negro. A cultura da Serra deve muito ao movimento negro, porque foram eles que basicamente mantiveram aquele negócio em pé até que o poder público se fizesse presente. Queimado já foi um dos lugares mais importantes do Espírito Santo. Queimado, Serra Sede, quando Serra Sede emergiu como uma potência agrícola, juntou ali era um lugar pobre, mas havia muitas propriedades rurais de coronéis muito ricos, né? E a produção rural muito grande, café, de açúcar, mandioca, e a maneira que eles tinham de desaguar essa produção agrícola foi no Queimado, que se instituiu ali um porto de Una, e pelo rio Santa Maria eles desciam com a produção agrícola até Porto de Vitória, por onde eram vendidos e exportados as sobras. E desse dinamismo criou-se Queimado, porque começou a criar uma lógica econômica própria, né? E ele se tornou um entreposto comercial. Todo mundo que descia a bacia do rio Santa Maria da Vitória parava em Queimado, fazia trocas comerciais, comprava, vendia mercadorias e seguia para Vitória. Então se tornou um lugar muito importante. E quando o rio Santa Maria perdeu a sua importância logística, né, quando estradas começaram a ser abertas, quando a imigração europeia chegou e foram criando Santa Leopoldina, Santa Teresa, Queimado foi perdendo sua importância, né? E foi um processo de despovoamento, e a serra virou as costas para o lado oeste dela e viu que a gente tem litoral também, então, vamos para o litoral, porque para o oeste já não dá mais. E foi quando emergiu Jacaraípe. Então, assim, Queimado sai de cena... Isso é muito depois da insurreição, né? Que começa já no circuito, assim, a insurreição ela foi em 19 de março de 1849. Estava no auge da freguesia do Queimado. Tanto é que nessa época, Vitor, havia um litígio entre Serra e Vitória, um litígio territorial enorme. Vitória reclamava o Queimado para ela e Serra reclamava para ele. Então, assim, ora pertencia a Serra. Inclusive, a insurreição de Queimado ocorreu com Queimado pertencendo oficialmente, territorialmente, à Vitória, não à Serra. Não sabia isso, não. Embora todo o dinamismo cultural, econômico, religioso esteja ligado fundamentalmente à Serra Sede. Mas assim, a insurreição do Queimado ocorreu no auge da freguesia do Queimado, no auge econômico, no auge das propriedades rurais, do adensamento populacional. E na sua pesquisa, o que você vê que dá para afirmar e o que não dá para afirmar sobre Queimado? Assim? O que dá para afirmar sobre o Queimado?
Sobre a insurreição. Sobre a insurreição especificamente, ela existiu, ponto. Porque houveram dúvidas em alguns... Porque assim, quem biografou pela primeira vez a insurreição do Queimado foi Afonso Cláudio, acho que 35 ou 37 anos depois do ocorrido. Então, assim, quem biografou foi Afonso Cláudio, que era um abolicionista, e haviam dúvidas sobre a parcialidade ou não das informações. Mas Queimado, a insurreição existiu. Ela existiu, ela foi real, ela foi documentada jornalisticamente, inclusive, na época, há documentos sobre isso. Agora, assim, ela não, naquele momento, o que não tira o mérito dos insurgentes, mas ele não foi um movimento que lutou contra a escravidão. Foi um movimento que lutou contra a situação individual que eles estavam inseridos. Foi feita uma promessa, essa promessa não foi cumprida e houve um movimento de revolta. Mas Queimado tem um mérito póstumo, que é que ele foi instrumentalizado pelos movimentos abolicionistas 50, 60 anos depois, como propaganda anti-escravidão. Então ele tem uma importância no momento em que ele aconteceu, ele tem uma importância póstuma, talvez ainda maior, como uma inspiração, como como propaganda abolicionista mesmo, né? Então, assim, ele tem duas importâncias, e isso está muito bem delimitado no livro. E assim, aí dando mais um corte histórico, você estava falando desse processo, né, desse vazamento de Queimado, e essa novas centralidades no município. Queria que você comentasse um pouco como é que vai chegando esse processo de industrialização, que eu acho que muda radicalmente o município, né? A serra antes de 1960 é uma outra serra, e a serra pós 1960, que é no período que nós estamos inclusos, é outra cidade. Geograficamente falando, Serra Sede está literalmente no centro da geografia da cidade. Ela está colada ali no Mestre Álvaro, mas na zona norte, na zona central. E toda a dinâmica da Serra Sede era voltado ao oeste, voltado a Queimado e ao Rio Santa Maria. Queimado foi desmontado e Serra Sede entrou num ciclo de pobreza enorme, especialmente no início do século XX, quando a estrada de ferro Vitória-Minas isolou a serra das rotas comerciais e de passageiros. Então, a Serra Sede se tornou um lugar abandonado. E a solução que foi encontrada ali, especialmente guinada pelo prefeito Rômulo Leão Castelo, foi olhar a leste. Então ele verteu o olhar dele, que antes estava focado no Queimado, para leste, ali no rescaldo ali de 1930, 40 até 50. E Jacaraípe deixou de ser uma vilazinha de pescador, começou a ser loteada, começou a ter... A Abdo Saad foi idealizada, mas ainda era estrada de chão, né? E foi entendendo-se que a serra poderia ter um ciclo de desenvolvimento pelo litoral, né? Associado a isso, a plantio de abacaxi. Mas tudo isso mudou depois que a Vale inseriu ali na ponta de Tubarão o terminal oceânico dela, né? Ali mudou tudo. Ali, assim, toda aquela cidade agrícola, provinciana, de poucas pessoas, alterou toda a lógica dela, e entrou-se na fase industrial da serra, que trouxe benefícios, evidentemente, econômicos, né? Mas trouxe também enormes desafios socioambientais, habitação, violência, etc. e tal, né? E foi potencializado em 1983 com a CST, criando o Complexo Tubarão, né? O conceito do Complexo Tubarão. Então ali criou-se outra cidade, outra serra. E o que você vê hoje como principais desafios do município? Então, eu acho que o principal desafio do município continua sendo o mesmo desafio de 40 anos atrás, 50 anos atrás, que é o crescimento populacional da serra. A serra cresce por ano uma média de 10 mil pessoas. A serra, em 10 anos, inseriu uma Aracruz
em volume populacional dentro da cidade, enquanto Vitória cresceu 3 mil habitantes, né, se você for comparar os dois censos do IBGE. Então, assim, e esse crescimento populacional, ele ainda é um crescimento populacional com um perfil populacional muito dependente do sistema público, né? Então, esse é um desafio que a cidade tem e continua tendo, que é conseguir fazer com que seja viável administrar a Serra nesse ritmo de crescimento populacional. A Serra houve colapso até funerário na Serra. Tá? Eu trago uma história no livro que, a título de protesto, um vereador lá em 1980 fez um projeto de lei proibindo os moradores da Serra de morrerem, porque não tinham onde enterrar as pessoas, porque houve colapso funerário, houve colapso prisional, houve colapso de saúde pública, de educação, e isso tudo foi mitigado, mas assim, se for desorganizado o arranjo administrativo que existe hoje, isso volta tudo de novo. Porque o crescimento populacional continua. E como é que você enxerga, assim, porque a gente tem um processo da cidade sendo por muitos anos, né, alternado o poder entre o Felrosa e o Mota, né? E aí depois você tem, muitos consideram esse ciclo a partir do Vidigal como um momento que aí também se alterna entre ele e Audifax, né? Vou fazer um pouco antes, então. Assim, houve uma polarização enorme entre a família Miguel e a família Castelo. Essas duas famílias se tiveram... E o livro trata muito bem, a gente faz quase que um trabalho de genealogia em torno dessas duas famílias. Início do século XX, quando o libanês João Miguel Nefa chegou na Serra e estabeleceu um comércio e posteriormente se tornou o homem mais rico da Serra, com muita cabeça de gado, com muito plantio de café, e entrou em conflito com a secular família Castelo, né? Ali criou-se o conflito e a família Miguel ela é antecessora à família Felrosa. João Miguel Nefa tinha uma filha, Leonor Miguel, que casou com Pedro Felrosa e que teve a linhagem de Zé Maria Miguel Felrosa, Antônio Miguel Felrosa, e criou-se a família Felrosa. Então, anterior ao Mota e o Vidigal, houve a família Castelo contra a família Miguel. A família Miguel ficou em algum momento ali próximo ali às décadas de 40, ela enfraqueceu politicamente e criou-se uma linha de sucessão pela ramificação Felrosa, né, que entrou em cena o médico Pedro Felrosa. E o Pedro Felrosa, os filhos deles todos, os filhos homens entraram para a política, né, foram políticos, exerceram mandatos elegíveis, foram desembargadores, foram presidentes do Tribunal de Justiça, e essa família muito forte desenvolveu uma rixa no início dos anos 80 com o ex-prefeito João Batista da Mota, que é remanescente do grupo do Gerson Camata, do ex-governador Gerson Camata. E essa polarização aconteceu por quase 20 anos, até que o prefeito, Sérgio Vidigal, em 1997, se elevou à condição de terceira via da cidade, né? Lembrando que Zé Maria Miguel Felrosa tinha sido assassinado, né, em 1990, então assim... E foi até curioso que João Miguel e Mota, depois um dos irmãos do Zé Maria, o João Miguel e o Mota, se juntaram depois para enfrentar o Vidigal. A eleição foi o Mota, junto com a família Miguel, enfrentando o Vidigal, a eleição de 1996, e o Vidigal ganhou. Né, e entrou-se o ciclo político que nós estamos hoje. O livro ele trata, em termos de historiografia, até 1997. Porque é difícil a gente dar um olhar sob uma lente histórica de um ciclo que não se encerrou, né? Mas a gente trata de alguns aspectos porque houveram muitas mudanças, né? Mudanças que a gente não podia deixar de não abordar, mudanças de segurança, de saúde pública, etc., né? Pois é, e esse ciclo está aí, né, em plena vigência, né, nesse ano ainda, que é de eleição, os projetos estão postos. Na verdade,
o Aldífax surge a partir dessa força do Vidigal, e depois ele rompe e cria uma força própria, enfim, tá tudo muito assim. Mas assim, para terminar, eu queria que você contasse, não sei, alguma história que você acha, como você contou essa, né? Que você acha interessante, importante, que as pessoas não saibam sobre a Serra, alguma coisa que você considera assim. Eu posso pincelar algumas coisas, assim, vamos pincelar assim. Para dar um spoilerzinho para a galera. A primeira fazenda, por exemplo, de produção agrícola no Espírito Santo foi Carapina, né? E lá em Carapinas tem a igreja de São João Batista de Carapina, que é uma das igrejas mais antigas do Espírito Santo. E lá, né, teria sido realizado um dos milagres de José de Anchieta, que está anexado no processo de beatificação dele, que posteriormente foi utilizado para canonização dele, para se tornar um santo reconhecido pela Igreja Católica. Como é que está a igreja hoje? Está passando também por restauro. As 3 igrejas seculares da Serra, tem a quarta, né, que seria Nossa Senhora da Conceição e Serra Sede, mas essa está bem conservada, mas as 3 igrejas estão passando por restauro. Isso é um ponto muito positivo, tá? Então, assim, tem isso, ou seja, um milagre reconhecido pela Igreja Católica Mundial, aconteceu na Serra. A gente fala muito, Vitor, da insurreição do Queimado, e tem que falar e reafirmar. Agora, 22 anos antes, houve uma insurreição em Serra Sede, nos mesmos moldes do Queimado. Um grupo de homens e mulheres escravizadas pegaram em armas, foram até a igreja matriz em Serra Sede, clamaram por liberdade, foram desbaratados, né? Outro movimento revoltoso que teve na Serra é a revolta de Reis Magos. Os jesuítas foram expulsos de Reis Magos por um grupo indígena liderado por José da Rocha, que liderou uma revolta em Reis Magos. Essa revolta está citada aí. É um movimento pouco conhecido. Isso é uma coisa nova que a gente colocou, a gente buscou documentação da época, tá? Então, assim, esse livro traz muitas coisas novas que nunca foram publicadas. A última coisa que eu queria saber é como é que você enxerga a população da Serra. Como você fala que entra em 10 anos uma Aracruz, digamos assim, isso também gera um fator muito complexo de identidade, né? Porque você tem um fluxo muito grande de pessoas, você tem uma dinâmica também de uma cidade que ela é espalhada, né? Ela tem diferentes pontos. Como é que você entende o serrano e como é que você entende a construção dessa memória, né? Porque não é porque a pessoa não é de lá ou não nasceu lá que ela pode ter ou não ter uma memória, inclusive de uma coisa de uma cidade que ela está há pouco tempo, mas assim, tem lugares em que essa memória está presente, está acessível, está em lugares. E na Serra, acho que como todo o Espírito Santo, há um problema sério, né? Parabéns, né, como para a sua pergunta, eu acho que essa pergunta é fantástica. Eu chamo de crash cultural. Houve um crash cultural na Serra, e o marcador disso é 1960. A Serra, antes de 1960, tinha uma cultura secular. Uma cultura que vem de São Benedito, vem do Congo, que vem da Puxada do Mastro, etc. E tem outras também, como São Pedro, em Jacaraípe. Então, assim, quando você pega as ocupações que haviam na Serra antes de 1960, Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida, Serra Sede, Pitanga, todas essas comunidades preservam a cultura secular da Serra. Mas depois de 1960, houve um crash dessa cultura secular e foram inseridas muito rapidamente, em grande volume, populações migrantes que trouxeram consigo suas próprias culturas, sua própria cultura, sua própria religiosidade. E aquela cultura da Serra, ela foi diluída. Tanto é que se você perguntasse para um serrano médio, digamos assim, ele não conhece muito sobre São Benedito, ele não conhece muito sobre o Congo, porque isso ficou muito restrito às comunidades mais antigas, né? Agora, o que houve uma mistura cultural e criou-se comunidades com reconhecimentos próprios. Tanto é que a Serra, na minha opinião, é a cidade com a população mais bairrista do
do Espírito Eu Santo. concordo. É mais bairrista. Por quê? Porque a cultura... Cada bairro tem a sua feirinha, tem seu sua cultura, evento. mas você chega, por exemplo, em bairro de Fátima. Bairro de Fátima tem a própria cultura, a própria devoção de santa, inclusive. Tanto que leva o nome do bairro. Você chega em José de Anchieta, tem a própria devoção dela, as próprias festas culturais dela. Todo bairro tem suas festas, independentes do calendário geral da cidade. E eu acho que isso, o ethos de serrano, ele está ainda em formação. Ele não se formou ainda, do novo serrano, né? O ethos do novo serrano, do serrano pós-1960, está em formação ainda. O que o serrano tem de comum, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele age, como ele pensa, aquele conjunto de características que formam um povo. Acho que isso ainda está em formação. E tem aquela coisa, né, que a própria identidade capixaba ela é baseada na diversidade. Então, Exatamente. essa diversidade, esse caldeirão tá dialogando. Eu acho que cabe também criar pontes sobre isso, criar políticas que pensem isso, né? E que pensem a memória isso, e que pensem os encontros culturais, que eles podem ser complicados, eles podem ser ruins, mas eles podem também ser muito positivos. É fantástica. Tem assim, o que eu percebo? Tem uma influência nordestina muito forte nas comunidades da Serra. E trazem consigo a cultura que foi sendo misturada àquela serra antes de 1960, né? E criou-se ali a serra que a gente conhece hoje. Nos últimos anos houve um movimento pentecostal, neopentecostal muito intenso na serra, e não dá para dizer que a religiosidade pentecostal e neopentecostal não está presente na cultura, ela está. A Serra é uma das cidades, proporcionalmente falando, mais evangélicas do Brasil. Então, isso ainda está fervendo ainda. Tanto é que, se você for ver o recente calendário de eventos da Prefeitura da Serra, basicamente foram compostos por shows evangélicos. Isso indica que está presente na cultura do novo serrano, né? Aquela presença católica, por exemplo, que forjou as figuras católicas, ela foi sendo diluída pela chegada do público evangélico, né? Então isso também é um aspecto cultural muito forte. Que não só vem de fora, acho que vem de dentro também, porque é um processo que dá no Brasil inteiro e tal. Mas é dinâmico pra caramba esse troço. É bem complexo. Vem de fora e cria seu próprio dinamismo local. Uhum. Todo bairro que você for na Serra tem pelo menos 5, 6, 7, 8 igrejas. Então, assim, esse é um aspecto da cultura da Serra, do novo serrano, né? Igreja e boteco é o que tem em todos, né? Igreja, boteco. Nossa... Então, assim, eu acho que isso está se formando ainda, tá, Vitor? Talvez pelas próximas décadas a gente vai poder entender o que é o serrano. Porque aquele crash cultural de 1960, ele ainda não maturou. Cultura é uma coisa que demora séculos, às vezes, para o processo findar, né? E não acaba, na verdade, né? Nunca acaba. Criam outros, né? Nunca acaba. Mas é isso, muito obrigado, Yuri Scardini. Espero que eu não tenha falado muito. Não, deu bastante coisa. Acho que, assim, tem muito mais coisa aqui, né, no livro. Fica a recomendação aí para os nossos seguidores, para acompanhar aí. Quem puder lá assinar o canal, né, fortalecer, já ganhar um livro. A gente faz sorteio também nas redes sociais. E é isso, né? Lembro que esses outros programas são disponíveis lá no YouTube do Século Diário, no Spotify, outras plataformas de áudio. Você curte lá, segue a gente para receber em primeira mão as novidades. E também temos notícias diárias no seculodiario.com.br, sempre com foco no Espírito Santo. Posso fazer Vai lá. O livro, Vitor, ele é o primeiro livro sobre a história da Serra que tem uma história contínua. Ele não é um livro de tópicos. Embora ele esteja dividido, mas ele é um livro que ele tem início, e tem meio e tem fim. Então ele está todo conectado. Ele tem uma escrita jornalística, que é a escrita que eu sei fazer. Então é uma escrita mais agradável ao leitor, né?
E é um livro que foi feito com 80% de fontes ou da época ou fontes da época já digitalizadas, já reescritas, mas mais informações foram extraídas da época, né? Mas tem também até fontes mesmo, primárias mesmo. E é legal, é isso, como você falou, um texto jornalístico, fácil de ler, tem tópicos, né? Tópicos curtos, Isso. então é um livro que você vai... Ele é todo referendado, tá? Ele tem 600 notas de rodapé que estão no final de cada das 6 partes. Ele tem a bibliografia dele compõe 22 mil páginas de bibliografia. Então, assim, é um livro que, em termos de documentação, a gente está muito seguro em relação a ele. Falta agora um trabalho arqueológico para a gente tirar algumas dúvidas que a documentação não foi possível, né? Quando vier, vem a segunda edição do livro, né? Talvez possa demorar um pouquinho. Talvez. Inclusive com a atualização do que está passando hoje, né? Com certeza. Tomara. Mas obrigado, Yuri, e até mais. Obrigado a você, Vitor. Um abraço. Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci